E aí pessoal, sejam bem-vindos ao curso de CorelDRAW Chrome Start. Aqui eu já estou abrindo o CorelDRAW para a gente começar a primeira aula. Nesse curso eu vou usar o CorelDRAW 2023. Após abrir o CorelDRAW, a primeira tela que a gente vê é essa. Aqui a gente vê os arquivos recentes que a gente desenvolveu. E temos a opção aqui de novo documento. Eu vou clicar aqui em novo documento. Aqui eu tenho pré-definições, que são formatos pré-definidos aqui, de tamanho e de padrão de cor também. Por exemplo, temos aqui o papel A4, papel ofício aqui, papel A4, temos aqui A5. Aqui a gente escolheria um padrão que a gente precisa, ou a gente poderia personalizar aqui, escolher e alterando aqui o tamanho, o padrão de cor, a resolução. Primeiro a gente pode colocar aqui o nome do documento, eu vou colocar aqui aula 1, aqui o número de páginas. Se fosse, por exemplo, um cartão de visita, eu iria colocar aqui 2 páginas, porque é frente e verso, né? A frente em uma página e o verso em outra. Ou se fosse um panfleto de uma página, de um verso, uma face só, eu colocaria aqui uma página, né? Aqui, vista de página, a gente pode colocar essa opção, que é vista de página única, ou vista de várias páginas. Essa opção aqui, ela é semelhante ao Illustrator, quando você pode ver o documento com pranchetas, que você vai ver várias páginas de uma vez só. Eu vou deixar essa opção aqui, que é mais tradicional. Aqui o modo de cores primárias. No modo de cores temos RGB e CMYK. CMYK ela é mais usado para impressão. Quando você for mandar um material para uma gráfica, por exemplo, você vai usar CMYK. RGB é um formato para telas. Por exemplo, se você vai fazer uma arte para rede social, para usar na televisão, no computador, no celular, então você vai usar RGB. Aqui temos as dimensões do documento. Aqui eu poderia colocar em milímetros ou em centímetros, metros, dependendo do que eu for fazer. Se for um banner, por exemplo, seria melhor em metros, se fosse um banner grande, né? Eu vou deixar em centímetros, colocar 21 de largura por 29,7 de altura, que seria o tamanho A4. Aqui eu escolho a orientação, retrato ou paisagem. Se eu quero ela em pé ou deitado. Aqui eu escolho a resolução. A resolução, se for para impressão em gráficas, normalmente o padrão que se usa é 300 dpi, que são pontos por polegada. Significa que em 1 polegada você vai ter 300 pontos aqui impressos. E se o material que você for fazer for para telas, que é o caso aqui de usar RGB, você pode deixar 300 dpi também, porque você às vezes desenvolve uma arte para rede social, mas depois você pretende imprimir numa gráfica. Então você só precisaria alterar o modo de cores aqui para CMYK e já estaria pronto em 300 dpi, a qualidade já estaria boa. E aí depois que você configurar aqui, você clica em OK que já vai criar um novo documento. Depois de criado aqui um novo documento, você poderia começar a desenhar a sua arte. Ou, se você se arrepender dos padrões que você escolheu para o documento, as dimensões, né? Os padrões de tamanho, você poderia vir aqui, escolher outra pré-definição de tamanho. Eu comecei fazendo um A4, né? Eu poderia alterar aqui para A5, que é a metade. Ele diminuiu a página aqui. Eu poderia também escolher aqui personalizado um tamanho. Posso colocar aqui em centímetros, a unidade que está em milímetros. Eu posso vir aqui e colocar centímetros. Alterar aqui para 10 por 14. 10 de largura, 14 de altura, que é o tamanho de panfleto normalmente. Aí você vê que a página aqui ficou com 10 por 14. Aqui eu poderia colocar ela deitada em paisagem, né? Aqui, como eu falei, eu escolho a unidade que eu vou utilizar como referência aqui no documento. Se é centímetro, milímetro, metro. Vou deixar em centímetros mesmo. Aqui eu tenho o deslocamento. Para que serve o deslocamento? Quando você desenhar algo aqui,
e você vir aqui, clicar aqui fora e alterar o deslocamento, eu vou colocar 10 centímetros. Veja aqui que o deslocamento está 10 centímetros. Quando eu clicar aqui no objeto e apertar para o lado, ele vai deslocar 10 centímetros para a direita. Eu apertei para a esquerda agora, 10 centímetros para a esquerda. Ó. Aqui é bom deixar uma medida pequena como padrão, né? Por exemplo, 0,1 centímetro. Que ele vai deslocar aos poucos. Ó. Vai deslocando aos poucos. Essas opções que a gente ajustou aqui é na barra de propriedades. Se você clicar com o botão direito aqui, você vai ver, ó, barra de propriedades. Se eu desmarcar ela, ela some. Se eu marcar aqui, ela volta. Aqui mostra as propriedades da página, porque não tem nada, nenhum objeto selecionado. Mas se você desenhar um retângulo aqui, veja que a barra de propriedades mudou. Ao invés de mostrar as propriedades da página, vai mostrar as propriedades do objeto aqui, no caso um retângulo. Que aqui a gente poderia alterar o canto dele, por exemplo. Mais para frente a gente vai ver os detalhes dessas opções aqui. Em cima da barra de propriedades aqui, a gente tem a barra padrão, que ela tem essas opções aqui de criar um novo documento, de abrir um documento, que você vai abrir um documento que já estava salvo, de salvar o documento atual. E aí temos várias opções aqui, por exemplo, imprimir. Temos aqui o zoom, a gente pode ir por aqui o zoom. Coloquei 10%, ele diminuiu. Ou você pode usar o scroll do mouse também, a bolinha do mouse, para dar um zoom no documento e tirar o zoom. Aqui temos a opção de mostrar réguas. Se você desativa ela, veja que sumiu aqui as réguas. Ó. Se eu ativar de novo, vai mostrar as réguas aqui. Aqui temos as linhas grade, mostrar a linha grade. Veja que desenhou uma grade aqui no documento, mas essa grade aqui é apenas virtual, ela não vai ser impressa, né? Ela não é impressa junto com o documento. Temos aqui as linhas guia. E temos várias outras opções. No decorrer do curso a gente vai ver tudo isso, à medida que a gente for avançando. E aqui em cima, a primeira, a gente tem a barra de menus, menu arquivo, tem as opções de abrir novo documento, de criar um novo documento, de abrir um documento salvo, que já estava salvo, né? De fechar o atual, de salvar o documento, tem várias opções. A gente vai, à medida que a gente for avançando no curso, a gente vai abordar essas opções aqui. Menu editar, aqui você pode desfazer, por exemplo, se você desenhou um retângulo e você quer desfazer, você vem aqui, editar, desfazer, ou o atalho está aqui, ó, Ctrl Z, aí você vai desfazer. Se você quer avançar, né, refazer, está aqui o atalho, Ctrl Shift Z, é mais fácil usando os atalhos, né, fica mais prático, a gente tem que se habituar a usar os atalhos. Temos aqui também o menu exibir, layout, objeto, efeitos, bitmaps, texto, tabela, ferramenta, janela e ajuda. A gente vai, no decorrer do curso, a gente vai explorar cada um desses aqui. Pode ficar tranquilo, que no decorrer do curso a gente vai ver com calma. Aqui do lado esquerdo a gente tem as ferramentas. A gente vai abordar no decorrer do curso sobre elas. Aqui, por exemplo, a de texto, retângulo, elipse. Aqui a gente tem a paleta do documento. São as cores que a gente usou no documento atual. Se eu pintar aqui, se eu criar um retângulo e pintar ele de amarelo, veja que lá já apareceu a cor amarela, porque são as cores que eu estou usando no documento atual aqui. Aqui do lado direito a gente tem a paleta de cores para a gente poder usar pintando os objetos. E para finalizar essa aula a gente tem aqui a barra de status, que é essa última barra aqui. Mostra, por exemplo, os detalhes do objeto que a gente está usando no momento. Que está selecionado no momento. Por exemplo, tem aqui o retângulo azul. Veja aqui que ele mostra os detalhes do retângulo. Por exemplo, a cor do contorno, a cor de preenchimento, aqui o tamanho dele. Isso porque eu deixei aqui nessa configuração, eu deixei marcado detalhes do objeto. Por padrão, se eu não me engano, ele vem como dicas de ferramenta. Fica dessa forma aqui, mas eu prefiro colocar aqui detalhes do objeto. E à medida que eu vou trabalhando aqui com os objetos, ele vai mostrando as características de cada um.
É isso aí, pessoal. Está finalizada a nossa primeira aula. Se ficou alguma dúvida, algo que eu não tenha explicado mais profundamente, fica tranquilo, porque essa foi a nossa aula de apresentação do programa apenas. No decorrer do curso a gente vai aprofundar mais. E vamos para a próxima aula.